Tu sabe, aquele "parabéns, como você emagreceu", que tu dá, o que tu já recebesse. Hoje eu vou te provar, como psicóloga, que essa é uma das frases mais cruéis que você pode fazer com quem tá nesse caos e gritaria. É um dos elogios mais disfarçados de crueldade. E eu vou te explicar o estrago, pequena gafanhota, que ele faz a quem ouve. É gigante. Então fica cá comigo nesse vídeo que eu vou te desvendar essa armadilha que te colocam e juntas tu vai ver que o buraco dessa frase é muito mais embaixo do que tu pensou até agora. Bora lá? Ai, 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 ai. Sabe o que é pior de tudo isso? É que todo mundo traz esse reforçador. Inclusive, né, meu amor, tem alguns profissionais que até te dão uma estrelinha assim, ó, dizendo: "Nossa, estrelinha, porque você conseguiu, parabéns". Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, hoje eu tô até como psicóloga mesmo, né, no birôzinho, mas é que eu estava fazendo outras atividades e eu me lembrei aqui, eu quero muito falar com vocês sobre isso. Quando a gente traz o "parabéns, você emagreceu", você não faz ideia da prisão de medo que você coloca a pessoa ou te colocam, desde quando tu não se entende por gente, pequena gafanhoto. Sabe por quê? Porque quando você parabeniza a pessoa só por ela ter emagrecido, é como se você trouxesse a mensagem dizer: "Nossa, finalmente você conseguiu chegar num corpo que é o adequado". Então, você ter ficado gordo ou gorda não pode, isso é errado, isso é inadequado. Você meio que coloca você ancora na cabeça daquela pessoa uma crença de que o formato do corpo dela é errado. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha percebido que o que tu fala poderia ter chegado nessa gravidade? E você percebe que isso é falado desde criança para a pessoa? Vocês entendem porque muitas vezes o gordo literalmente não se sente encaixado ou encaixada? E ó, eu digo isso porque eu sou obesa, tá? Quem tá me vendo o vídeo aqui nessa primeira vez, com esse corpinho, né, que hoje tem um parâmetro parecido com o dito normal, não sabe que eu sou obesa. Eu já pesei 105 quilos, meu bem. Inclusive, eu ganhei 28 quilos em menos de 6 meses, com o falecimento de uma pessoa que eu amava na minha vida e que eu não conseguia ter o abraço presencial dessa pessoa, então eu me abracei com a comida, né. A saudade, o luto complicado acabou trazendo isso. Então, eu escutei já muito isso, né: "Seu rosto é muito lindo, deveria emagrecer para deixar igual". Então isso quer dizer o quê? Que meu corpo gordo não pode me pertencer. Porque se eu tenho um rosto lindo e é só emagrecer para eu ficar perfeita, isso quer dizer que eu sou inadequada pelo meu corpo. Eu crio uma prisão de medo da pessoa entender, né, e eu, durante muitos anos, entendi que aquele corpo não podia existir, que eu não podia existir, porque eu sou o meu corpo. Percebe que não tem como a gente tirar uma coisa da outra? Então a gente começa a deixar de sentir livre. Cada garfada começa a ser um pé para uma decepção. Percebe? A cada comida que eu como, eu me sinto decepcionando pessoas. Eu tenho medo de engordar. E isso se torna um fantasma gigante, porque eu começo a entender que aquilo é um problema. E quem é que me dá esse problema? Que todo mundo diz que quem me dá esse problema é o quê? A comida. Então a comida se torna um problema. E é onde eu começo a criar uma crença de que o brigadeiro vai engordar, o alface vai emagrecer, que não é isso. Porque o problema não é a comida, é a relação que eu tenho dela. É o quanto e eu como,
percebe? Porque uma alface durante a semana não vai me emagrecer, como um brigadeiro durante o fim de semana ou durante a semana não vai me engordar, não é verdade? Mas o quanto eu como, eu como. Mas aí, quando eu entendo que você me elogiando só por ter emagrecido, e todo mundo diz que emagrecimento é psicológico, né, e que eu comendo eu vou estar chegando para um corpo inadequado, que eu não sou autorizada a ter, isso vira um fantasma tão grande que eu começo a meio que compactuar com esses olhares de julgamento que vem com parabéns, inocente. Percebe o quanto gordofóbico acaba sendo esse parabéns? E aí você tira a pessoa do presente dela de estar presente. Vê que coisa, né, que a gente não percebe. Você tira a pessoa de estar presente, porque ela não vai mais comer a comida, ela vai comer o peso. Ela vai comer a decepção, ela vai comer a frustração, ela vai comer a pré-ocupação. Ela se preocupa da presença dela, ela se desconecta dela. Ela começa a querer ser o que as pessoas acreditam que precisa ser para receber o elogio, porque nós precisamos de elogio, nós somos feitos de elogio. E essa habilidade de entender que o elogio é dado por nós para nós, não é todo mundo que tem, né, amor? E nem a sociedade ajuda a gente a ter, né? Então, assim, a gente sai do aqui e agora. E a gente começa a entrar numa viagem mental eterna e começa a ver que tudo. E assim, você come no mínimo 3 vezes por dia, né? E quando você começa a dizer e começa a perceber esse fantasma, o fantasma ele é muito maior do que qualquer coisa. Se eu digo pra tu, não pense no elefante rosa, vai fazer o quê? Pensou de bailarina. Por quê? Porque o não ele é muito importante para o cérebro. O não quer dizer um perigo. Então, não coma, porque você vai ficar com um corpo que não é elogiado. É muito não, a frase só, meu amor. Você vai ficar pensando na comida o tempo todo, 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 e o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo. E aí você perde a capacidade de usufruir, porque você vai ficar muito mais nesse pensamento, nessa viagem mental, do que na presença. Entende? Então, você vai começar ao invés de estar no aqui e agora, estar no resultado. E é quando muitas vezes o que acontece? Os picos e vales do efeito sanfona. Por que, pequena gafanhota? Porque você sai desse momento. Você se tira daqui. Você começa a querer só o resultado. Por quê? Porque você não quer ser criticado. Porque você não quer ter esse corpo que ninguém gosta. Porque você quer ser elogiado por alguém. Porque você quer pertencer a alguma coisa, já que você não pode nem pertencer para o seu corpo. Qual a emoção que fica? Então é quando a gente começa a ter que sair de um movimento e começar a construir outro que não foi dado desde o início. Quando eu atendia criança, a gente falava muito isso, né? Não dê uma característica à pessoa. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que você diz, nossa, a criança é muito levada, ela vai ser a melhor levada possível, mais virada como maricoito, mais modo giraia, se você disser mais boazinha, ela também vai ser muito boazinha. Ela vai ser a melhor boazinha possível, ela vai negligenciar as suas necessidades para ser boazinha. Se você disser, nossa, parabéns, só enaltecendo que ela emagreceu, toda vez quando ela vai engordar, ela vai se sentir péssima, mas ela tem um não, que vai sempre requisitar ela para comida com a necessidade básica dela, que todo mundo come, porque comida é afeto. E a gente tem um comer emocional que você diz que é proibido. Percebe o surumbuçu? Percebe essa exaustão mental? E aí você o quê? Só quer sair disso. E aí você vai focar o quê? No resultado. Mas o resultado é um processo. Você não quer passar pelo processo. Aí você vê uma estética que diz que perde redução e perde quilos com a massagem. Aí você tem várias coisas que vão te prometendo perca 10 quilos em um mês e ganhe 20 quilos em 2, né? E aí você vai entrando nisso e você tem que começar a ter a audácia de ir para um caminho que não foi o que te ensinaram a vida inteira. Porque o que te ensinaram te puxa para uma gordofobia estrutural que ninguém te mostra e que você vive com ela, e que as pessoas vivem com ela, e que os profissionais de saúde enaltecem ela.
porque as pessoas não enxergam, inclusive profissionais de saúde. E aí é onde você tem que começar a entender que, cara, eu não preciso ser perfeita, que esse corpo é o meu corpo. E aí é onde vem o paradoxo da mudança. Quando você aceita que dói menos, você consegue transformar. Porque é quando você aprende a habilidade de construir e perceber a tua necessidade. Sair da necessidade de escutar o outro e de chegar a emagrecer e começar a se permitir ter coisas, ter necessidades atendidas, ter acolhimento, ter leveza, gostar de você, gostar do teu corpo, poder enaltecer as coisas que você tem de bom, mesmo você tendo coisas que não são tão boas assim. Porque a vida é assim, né? Não existe algo perfeito. Se existe um mundo perfeito, não existem humanos dentro dele, não é, meu amor? Porque eu gosto de, ó, um temperinho da diferença é o que dá a liga no ser humano, não é verdade? Tem uma pessoa que seja igual a outra. Nem as que são completamente gêmeos univitelinos não são idênticos. Percebe? Então, quando a gente começa a aceitar que dói menos, essa imperfeição, que o segredo do sucesso é o fracasso, é muito legal. Eu sou formada em palhaçaria, fiz até o nível intermediário, só não fiz o cadeiro, né? E aí uma das coisas que eu acho fantástica no palhaço é que, eu não sei se você sabe, porque ele tem o nariz vermelho, né? Mas o nariz vermelho é do tanto que ele já caiu, já quebrou a cara no chão. E mesmo assim ele continua a mostrar seu rosto, mesmo com a evidência gigante dessas quedas que são representadas no seu nariz vermelho. E quando a gente encontra a beleza e a diversidade, é criar ativamente os nossos fracassos e trazer tanta potência, né, de vida, de sorriso, de transformação, de mudança, como o palhaço traz, né? Trazendo óbvio para ficar de forma tão icônica, tão massa para a gente ver, para a gente se distrair, para a gente sentir leveza do caos e dos erros, mais a gente muda, mais a gente transforma, mais a gente transborda. Tá fazendo sentido? Então calma lá, porque a gente tá construindo aqui uma linha de raciocínio para que você tenha uma alternativa inteligente para falar sobre isso, se faz sentido para tu. Enquanto isso, ó, dá uma curtida aí, e se inscreve no canal para o YouTube saber que eu existo, por gentileza. Bota o sininho para que toda terça e quinta a gente tem vídeos novos aqui para você se deliciar, a gente ter uma conversinha sensata, o nosso cafezinho aqui, ó, para a gente conversar bastante e poder ter essas reflexões para cada vez mais que possa existir na nossa vida, né? Pequeno gafanhoto que é necessário, né? Então vamos nessa. Então, qual seria a alternativa inteligente para a gente poder, né, enaltecer aquela pessoa do esforço que ela fez e não só dizer: "Nossa, parabéns, você emagreceu". Vamos desfocar no emagrecimento. O óbvio precisa ser dito, meu amor, né. Então vamos ver, tá, beleza, eu vou desfocar, mas como é que eu vou desfocar? Porque é meio que automático, é o que eu acabei de ver, né. Então, obviamente, eu vou falar isso como primeira. Nem sempre, né. Você pode dizer: "Nossa, tô te vendo tão bem. Nossa, percebi que você tá mais disposta ultimamente. Parabéns, você tá se sentindo mais leve. Nossa, que bom te ver assim, já estava com saudades. Nossa, sua energia tá contagiante hoje. Nossa, você tá diferente, o que é que tá acontecendo? Nossa, tô percebendo você mais disposta. Nossa, tô te vendo com maior frequência aqui na academia. Nossa, nossa, nossa". Tem que a gente pode trazer vários "nossas", que não "parabéns que você emagreceu". "Parabéns, estou te vendo mais constante. Parabéns, você tá se colocando tão mais. Parabéns, você tá sorrindo mais. Nossa, parabéns, eu tô te vendo tão feliz, você tá tão fashion. Que interessante, como é que você tá se sentindo?". Percebe? Que existe muito mais do céu e da terra do que você dizer se a pessoa emagreceu ou não e dar o parabéns por isso. Então, se bora elogiar a pessoa, né?
e não a casca dela, eu acredito que isso é um elogio muito mais inteligente, não é verdade? Então vamos embora lá, se liga nisso. Você já passou, pequena gafanhoto, pequeno gafanhoto, por algum elogio que acabou te marcando? Me diz aqui no comentário, né, se isso acabou te marcando de um jeito que você agora, eu falando sobre essa questão do emagrecimento, sobre essa gordofobia estrutural, você diz: "Putz, eu nem me liguei, mas o quanto isso me deixou nessa exaustão mental", né. Me conta, eu acredito que é importante a gente aqui nos comentários propagar, transbordar pra gente também, pra gente tirar essa dor e começar a ser consciência, para que a gente se permita ter a audácia, essa rebeldia de se libertar desses padrões, de demolir esse negócio todinho. E não esquece de se inscrever no canal, beleza? E até breve.